de Deus, por favor. Palavra de Deus. Hoje, domingo de Páscoa, e nós vamos ministrar sobre. Quero que você preste bastante atenção, porque a mensagem de hoje ela está muito rica de informações. Então eu preciso que você preste total atenção, tá? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 7. Está escrito assim: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Vou ler pela segunda vez. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 7, que diz assim: pelo que façamos, alimpai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Você acredita nessa palavra, minha gente? Você acredita? Eu vou ler pela terceira vez e eu quero que você repita bem alto e bem forte. Alimpai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você acredita que Cristo é a nossa Páscoa? Então, por gentileza, desocupe as tuas mãos e vamos dar para essa palavra mais bela, mais linda, a mais forte salva de palmas. Pode aplaudir mesmo. Aplauda, abre a tua boca e também diga glória a Deus. Diga bendito é o teu nome, Senhor. Diga glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Deus bendito, Deus poderoso, Deus de honra, Deus de glória. Cristo é a nossa Páscoa. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para poder declarar a ressurreição, para poder declarar a vida, para declarar que o Senhor é o único e o verdadeiro símbolo da Páscoa. O Senhor é o Deus da ressurreição, o Senhor é o Deus da salvação. Então vem o Senhor através do teu Espírito sobre cada um de nós. Usa a vida do pregador nessa noite para falar com quem está aqui, para falar com quem está aqui também à distância. Envia, meu Senhor, a tua palavra com poder e grande glória, em nome de Jesus. E os que são da fé, diga amém, diga graças a Deus. Pode se assentar, minha gente, por favor. O povo judeu, na Semana Santa, eles tinham um costume. E no período da Semana Santa, não podia encontrar-se nenhum tipo de fermento. Porque o fermento, ele significa pecado. Assim como o fermento, ele se espalha em toda uma massa,
e contamina toda uma massa, assim também é a pessoa que possui o pecado. O pecado, ele acaba contaminando não só o corpo, mas ele contamina toda uma vida. Então o povo judeu, 7 dias antes do domingo de Páscoa, eles não se alimentavam com nada que possuía fermento. O pão não tinha fermento, os alimentos não tinham fermento. E daí foi-se chamado que aquele pão era chamado de pães asmos, ou pães ázimos. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui nessa carta a Coríntios, que Jesus, ele é a nossa Páscoa. Só que antes de falar de Páscoa, eu quero falar uma coisa para você. O inimigo das nossas almas, ele sempre tem estratégias para poder fazer com que as pessoas se esqueçam de Jesus. Eu quero falar para você aqui, antes da gente entrar no sentido da Páscoa, eu quero falar do Natal. Eu quero que você vá comigo, por gentileza, lá no Evangelho de Lucas. Volte mais um pouquinho no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2 e no versículo de número 8. Dá para ouvir bem aí atrás? Dá? Lucas, capítulo de número 2 e o versículo de número 8. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto aí. Achou? Está escrito assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias na noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para o povo judeu. E no versículo de número 11 diz: pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o nosso Senhor. Apesar do anjo dizer assim: hoje nasceu o Salvador, não se sabe ao certo qual foi o dia que Jesus nasceu. Não se sabe. Mas os povos antigos, pagãos, no dia 25 de dezembro, eles comemoravam uma festa ao deus Saturno. E essa festa, ela era chamada de Saturnália, onde eles apresentavam pães consagrados ao deus Saturno no dia, na verdade, não só no dia 25, do dia 17 até o dia 24 de dezembro. Eles apresentavam em festa uns pães consagrados a Saturno, nessa festa de Saturnália. Eles fizeram isso sem conhecer Jesus, eles não conheciam Jesus, eram pagãos. E eles ofereciam sacrifícios, ofertas, sacrificavam suas vidas, apresentavam os pães consagrados, ó Deus Saturno, a ti eu consagro a este pão. E quando era no dia 25 de dezembro, porque nesse período do dia 17 ao dia 24,
Era um período de frieza, era um período de neve, era um período de inverno. E aí, a lavoura, ela não conseguia prosperar, o trabalho não tinha, então se tornava um período de crise, um período de problemas financeiros, porque não dava para colher. Até a colheita que estava pronta, ela não podia ser colhida porque a frieza das neves matava aqueles frutos e também aquelas frutas. Aí no dia 25, eles se reuniam e eles faziam uma ceia de pães. Eles consagravam ao deus Saturno e no dia 25, eles apresentavam uma celebração de adoração ao Deus Sol, que na época era chamado de Sol Invicto, ou Sol Invictus. E quando eles se apresentavam, era o período de ter acabado aquela friagem, o sol que já estava fraco, o sol que já estava distante. No dia 25 de dezembro, ele aflorava, ele nascia forte. Então os pagãos achavam que aquele sol que via era o deus Saturno, que estava enviando o sol Invictus, ou sol invicto, o sol da vitória. E os cristãos, quando chegou por volta de 300 ou 350 anos da era cristã, eles tiveram uma ideia. Eles chegaram para aqueles homens e aquelas mulheres, pagãs, e disseram assim: olha, vocês estão adorando o Deus errado. Por que ao invés de vocês adorarem o Deus Invictus, vocês não adoram o Deus da justiça? E os cristãos naquela época abriram em Malaquias, onde eu quero que você abra, por favor. Malaquias. Abra comigo Malaquias. Malaquias capítulo 4. E no versículo de número 2, o primeiro, na verdade, o último livro antes de Mateus. Malaquias capítulo de número 4, versículo 2. Quem achou, diga amém. Mas, para que vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Então o que eles falaram? Ao invés de vocês adorarem ao Deus, ao sol invicto, adorem o sol da justiça, que era simplesmente o grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o verdadeiro sentido do Natal, é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então veja só, depois que eles impuseram essa ideia e falaram que deveriam adorar ao sol da justiça, o inimigo das nossas almas não ficou satisfeito, porque no dia 25 de dezembro de 350 depois de Cristo, até um determinado período, as pessoas não comemoravam mais o Deus invicto. O sol invicto, ele foi esquecido pela história. O Deus Saturno, ele foi resumido apenas em um planeta. Não foi mais adorado, não foi mais venerado. Mas aí o inimigo das nossas almas, insatisfeito com isso, ele vai criar a figura do bom velhinho chamado Papai Noel.
Inclusive as vestimentas do Papai Noel vai possuir por imitação referências de cores bíblicas, como as suas vestes vermelhas, que como imitação seria o vermelho escarlate do Senhor Jesus. Ao ponto de que Jesus ele foi esquecido no Natal, e hoje quando se fala em Natal, as pessoas elas lembram de Papai Noel, mas não se lembram de Jesus. É assim ou não é? Os pais chegam para as crianças e falam assim: se você se comportar, Papai Noel vai trazer um presente para você. E vai massificando isso na vida das crianças, ao ponto de que essa informação, não só no Brasil, mas fora, acabou tão massificada, que as pessoas assimilam o Natal, não a Jesus, mas sim ao Papai Noel. E uma outra data que o inimigo das nossas almas teve a ideia de desvirtuar, foi a chamada de Páscoa. O domingo de Páscoa, que tem todo um significado. Quando alguém diz Feliz Páscoa, você está dizendo assim: feliz salvação, feliz vida, feliz ressurreição. Esse é o verdadeiro sentido de Páscoa, o Senhor Jesus. Mas também foi desvirtuado. Quando se fala em Páscoa, o que o mundo lá fora, eles assimilam a Páscoa? Ao coelhinho. Eles assimilam a Páscoa ao ovo de chocolate. Mas isso também tem uma história. Lá na Europa antiga, os povos eles comemoravam também uma adoração a uma deusa chamada, eu anotei o nome dela aqui, a Ostra. Essa deusa, nessa época, eles adoravam esta deusa chamada a Ostra, a deusa da fertilidade, a deusa mãe, a deusa da vida, da vitalidade. E era costume de entregar para as pessoas naquela época, em nome da deusa a Ostra, ovos. Porque os ovos simbolizavam vida, multiplicação, fertilidade. Quem está conseguindo compreender, amados? Diga amém. Então, o nome dessa deusa, a Ostra, com o tempo ela foi se corrompendo, foi se perdendo na história, e foi substituído por um nome inglês, que quer dizer Easter. E isso, na língua inglesa, Easter quer dizer Páscoa. Os alemães compraram essa ideia, pegaram a ideia de Easter e levaram à América do Norte, onde tinha aquela superprodução de Hollywood, e colocaram lá para os diretores de filmes e levaram a ideia da ostra, que agora é Easter, a deusa da fertilidade, os ovos e o coelhinho. E aqueles homens de Hollywood começaram a colocar que a Páscoa era o coelhinho. Aí começaram a colocar em desenhos, começaram a colocar em filmes, começaram a colocar em séries, cinemas, ao ponto de que toda uma nação começou a acreditar no coelhinho da Páscoa. E o que se faz nos Estados Unidos se copia em todo o mundo. E aí foi questão de tempo para que as pessoas de todo o mundo, no período da Páscoa, também não se lembrasse mais do Senhor Jesus, e sim se lembrasse do coelhinho da Páscoa. E passou, pasmem, hein? O povo naquela época não tinha internet. Eles começaram a acreditar que o coelhinho da Páscoa realmente colocava ovos. Contudo, ainda ovos de chocolate. Imagina aí um coelhinho colocando ovo. E ainda de chocolate. Mas as pessoas acreditaram naquilo.
mas uma ideia do inimigo de desvirtuar uma data sagrada, uma data santa. Por isso nós, amados, nós erramos, e eu quero que já para finalizar você abra comigo em João. Nós erramos quando nós não ensinamos às nossas crianças o verdadeiro sentido da Páscoa. Observa que quando chega no dia de hoje, o que é mais falado, hein? O que as crianças esperam? O coelhinho, o ovo da Páscoa. Não é ensinado para as crianças que no dia de hoje deve-se comemorar o sacrifício de Jesus e a ressurreição dele. Está sendo ensinado para os seus filhos ali atrás que a Páscoa não é do coelhinho, mas sim do cordeirinho da Páscoa. Não existe coelhinho da Páscoa, existe o cordeiro que foi levado ao matadouro, morreu, é verdade, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o sentido da Páscoa. Eu poderia ter trazido para você uma mensagem daquelas, mas eu quero te trazer uma mensagem de conhecimento, para que você não cometa o erro de ensinar para os seus filhos que a Páscoa é o coelhinho, que a Páscoa é o ovozinho. Pastor, mas o Senhor mesmo está divulgando e vai entregar chocolate para as crianças. Primeiro que não é ovo. Segundo, se eu não entregasse chocolate, teria criança que não estaria lá dentro hoje. Tem criança lá que veio para receber o chocolate e vai aprender que a Páscoa não é o coelhinho, a Páscoa é o cordeirinho que é o Senhor Jesus. Está sendo ensinado para elas. E você precisa ensinar e entender que a Páscoa é um domingo de amor, é um domingo de ressurreição. Jesus no dia de hoje, e hoje finalizamos a Semana Santa, a nossa programação de Semana Santa, Jesus ele ressuscitou no dia de hoje. No domingo de ressurreição, o inimigo das nossas almas ficou revoltado, simplesmente pelo fato, porque ele pensava assim, que tinha vencido Jesus, porque ele fez Jesus passar pela sexta-feira da paixão, e Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, o corpo dele desceu, mas olha só, olha como é que estava a cruz, a coroa, martelo, os pregos. Enquanto naquela sexta-feira da paixão, Jesus estava sendo massacrado, porque o martelo estava batendo nos grandes pregos que transpassavam suas mãos, seus pés, e o deixou grudado no madeiro. O inimigo pensou assim: dessa vez nós conseguimos vencer. Jesus Cristo morreu. E é verdade, Jesus ele morreu. Só que os inimigos de Jesus, eles não entendiam, eles não sabiam que nenhuma palavra que sai da boca de Jesus volta vazia. Por mais que os homens tentam impedir, porque lá no túmulo de Jesus, eles colocaram uma grande rocha e ainda mandaram lacrar a porta com grande concreto, para que os servos de Jesus não abrissem. Mas não existe porta que segura aquele que é a porta. Não existe porta de concreto que segure aquele que é a porta celestial, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Ele mesmo disse: eu sou a porta. Você sabia que não existe porta que Jesus não possa abrir? Você sabia que não existe porta que Jesus não possa fechar?
Não é que ele tem a chave de todas as portas, é porque ele é a própria porta dos céus. Ele é. E quando aqueles homens lacraram com concreto aquela porta, colocaram soldados, mas os homens também não têm poder para segurar uma ordem celestial. Eu quero que você entenda uma coisa. Existem promessas na sua vida. Existem portas que precisam serem abertas e outras que precisam ser fechadas. Não existe homem que venha impedir que as portas boas sejam abertas para você. Não existe homem que possa impedir que as portas fechadas, que as portas más sejam fechadas na sua vida. Você recebe isso? As portas de mazelas, tristezas, doenças, de morte, todas serão fechadas, porque a porta da vida hoje será aberta para você. Agora, enquanto todos estavam tristes, quando aconteceu o domingo, quando aquelas mulheres foram até o túmulo de José de Arimateia, que era um senador, que emprestou o túmulo para que Jesus fosse sepultado, quando chegaram lá, o corpo de Jesus não estava mais lá. Inclusive, se você pesquisar na internet e colocar o nome lá, túmulo de Jesus, você vai ver uma escrita que vai estar dizendo: ele não está mais aqui, pois ressuscitou no terceiro dia. Isso é uma maravilha. Mas por que tudo isso? Fala assim comigo: por amor. Jesus, ele morreu por amor e ele ressuscitou por amor. E para finalizar, o último versículo, João capítulo 14. João capítulo 14. E o versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a Ele. O que Jesus ele está dizendo aqui, minha gente? Não são todos que me amam. Tem pessoas que estão na igreja, mas ensina que a Páscoa é o coelho. Por que se envergonhar que a Páscoa é Jesus? E Jesus ele está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos, e não só tem, os mandamentos é a palavra, hein? Essa aqui, ó. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não adianta ter os mandamentos e não guardar, e não seguir. Tem que seguir. E aqueles que guardam são os que me amam. E aqueles que me amam serão amados de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a Ele. É o próprio Senhor Jesus trazendo uma promessa. Se você me ama, se você guarda os meus mandamentos, pode ficar tranquilo, porque eu também te amo, e também o meu Pai, que foi quem me enviou, tem todo o amor por você. Diga glória a Deus. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Você que me acompanha pela internet, eu vou encerrar essa palavra, essa transmissão. Mas aceite Jesus dentro da sua vida. O verdadeiro sentido da Páscoa é o Senhor. Ele é a Páscoa.
Ele é a ressurreição. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Se você